Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 148. Bárbara diz a Artêmio que seria melhor que ele deixasse Liliana ir. O vilão então questiona o porquê dela sugerir isso. Bárbara responde que não os convém ficar com mais nada dos Elizalde, além da fortuna, e que por essa razão pediu ao padre que intervisse. Artêmio pergunta como Bárbara pode ter certeza de que o padre não foi delatá-los à polícia. Bárbara afirma que ele está ciente de que se fizer isso, Liliana será morta. Artêmio diz a Rebeca que suas suspeitas de que Eduardo Juarez está vivo só aumentam e que isso tem tirado seu sono. Ele também conta das propostas de Padre Bosco em entregar o cadáver de Eduardo. Bárbara pergunta o que Artêmio fará com Liliana ao confirmar a veracidade do que foi dito pelo padre. Ele responde que a entregará, mas para que a enterre no mesmo cemitério que atualmente se encontra Eduardo. Fernanda denuncia Camilo para a justiça por agredir Steve Norton. Adriano vai de encontro ao local que marcou com Bárbara para entregar os explosivos solicitados por ela, mas descobre ter caído em uma armadilha da vilã, acabando por ser preso pela Polícia Federal. Eduardo percebe o sumiço de Vênus do hospital e liga para a mesma pedindo que regresse ao local, mas ela diz que primeiro irá cobrar a Camilo pelo que ele fez, assassinando ele. Eduardo então liga para Fernanda perguntando se sabe o paradeiro de Camilo, pois Lovely saiu disposta a se vingar dele e pode acontecer uma tragédia. Fernanda informa que possivelmente ele esteja em seu apartamento e passa o endereço para Franco. Vênus entra no apartamento de Camilo buscando surpreendê-lo, mas dá de cara com ele. Érica conta para sua mãe que pretende antecipar o casamento com Franco, o que deixa ela surpresa, questionando o porquê da decisão. Érica responde que seu casamento está a ponto de ir abaixo e que não pretende arriscar a perder Franco. Descontroladamente, Vênus parte para cima de Camilo, tentando assim agredi-lo, mas termina segurada por ele, que a atira no chão. Camilo satiriza Lovely, lhe oferecendo um café e posteriormente a chamando de desgraçada. Vênus novamente parte para a agressão, puxando os cabelos de Camilo e lhe desferindo um chute. Ele a segura pelas mãos e a ameaça, assegurando que irá demonstrar a ela o quão homem ele é. Camilo começa a rasgar a blusa de Vênus e partir para uma tentativa de abusar sexualmente dela. Vênus, buscando se defender, desfere um chute contra ele, que se abaixa gemendo de dor. Vênus pega uma faca na gaveta e vai para cima de Camilo com o intuito de matá-lo. Camilo tenta tomar a faca de suas mãos, mas fracassa após receber um chute. Vênus então crava a faca em uma das mãos de Camilo, que grita desesperadamente. Priscila informa a Aníbal que Adriano foi capturado pela Polícia Federal por terrorismo, dando a faca para seu pescoço. Ela diz que Camilo tem razão em dizer que a mesma é uma desgraçada e que deve isso a homens como ele, que faz uso das mulheres quando derem vontade, sem ao menos se importar com o que estiverem sentindo. Vênus também pergunta se Camilo está disposto a castigá-la, que temendo qualquer ação da mesma, recua afirmando que não. Vênus então diz que Camilo é cheio de soberba, igual a todos da laia dele, que não percebem inexistir castigo para que a faça sofrer. Vênus afirma que não tem mais nada a perder, pois Camilo matou a única coisa boa em sua vida. Ela reitera que veio disposta a se vingar dele, e que o mesmo ainda tem como apagar, pois se importa com a própria vida. Lovely posteriormente confessa que esse não é seu verdadeiro nome e que na verdade se chama Vênus. Bárbara liga para Franco dizendo que precisa vê-lo urgentemente. Ele pede para ela que diga o que está acontecendo. A vilã então responde que se trata de Liliana, que Franco precisa encontrar uma maneira de resgatá-la, pois Artêmio tem pretensão de matá-la. Fernanda chega no apartamento de Camilo acompanhada de policiais e tenta convencer Lovely de que não mate Camilo. Vênus histericamente recua em deixar Camilo livre, momento esse em que mais policiais entram e se aproximam dela, o que a deixa assustada e sem saber qual posição tomar. Jacó afirma a Adriano que pelas acusações de rebelião, terrorismo, associação delituosa e transporte ilegal de materiais explosivos, dificilmente será possível provar a inocência dele. Adriano pede para seu primo que busque por Bárbara e avise a ele que irá afundá-la, caso não saia da prisão, assim como também que vá até o seu apartamento e tire os documentos e uma câmera de vídeo que estão lá. Fernanda tenta tranquilizar Vênus, dizendo que os policiais vieram para prender Camilo, pois ela deu queixa da agressão feita por ele a Steve. Ela também afirma a Vênus que ele será julgado. Após muita insistência, Vênus aceita desistir de matar Camilo. O mesmo é algemado pela polícia e sai aos gritos, proferindo que Vênus não é quem diz ser e que é uma mentirosa. Ao se encontrar com o padre, Érica
Érica informa que o bispo deu a autorização para que ela e Franco se casem na própria paróquia dele. Bosco, após escutar de Érica que pretende realizar o casamento o mais rápido possível, questiona o motivo da pressa. Érica responde que o que aconteceu a Steve lhe deixou impressionada e como certamente ele irá querer retomar aos Estados Unidos quando se recuperar, sendo o padrinho do casamento deles, o melhor seria adiantar. Uma enfermeira surge procurando por familiares de Steve e pede para que Érica a acompanhe, pois a doutora precisa dar informações sobre o paciente. Jacó descobre se tratar do exame de DNA de Vladimir, a carta na manga de Adriano. Bárbara pergunta a Franco se acredita que tudo o que está acontecendo é somente um jogo. Ele afirma não considerar nada do que acontece como tal. Bárbara então pede uma explicação sobre Franco ter mandado o padre Bosco falar com Artêmio. Franco conta que conhece a origem de Artêmio e sua ligação com Gonçalo Elizalde. Bárbara então pergunta qual a ligação do padre Bosco com isso. Franco explica que o buscou em sua paróquia para dizer que a vida de Liliana está em perigo, podendo ser o segredo de Artêmio a chave para sua libertação, e que ao escutar suas preces, o mesmo se ofereceu em negociar diretamente com o vilão, buscando conseguir a liberdade de Liliana em troca do silêncio dele. Bárbara rebate dizendo que é um absurdo a ideia, pois Artêmio poderia ter matado Bosco há muito tempo se quisesse. Franco diz que não estaria tão seguro com Artêmio, tendo certeza de que alguém tem em mãos o diário de sua mãe, e reitera que caso Artêmio faça mal a Bosco, ele entregará diretamente esse diário para Gonçalo, também alertando sobre as maldades do vilão em conjunto com Bárbara. Ele responde que pediu por se inteirar de que Artêmio não foi o responsável por tentar matar Steve. Bárbara relembra que ambos têm um acordo e que devem permanecer unidos, também advertindo que Artêmio é capaz do que for com tal de concluir seus objetivos e que não recuará em acabar com a vida de Liliana. Bárbara conta que existe mais uma coisa de Artêmio que ele deveria se inteirar, que poderá dar vantagens a Franco. Ele conta que ele teme a possibilidade de Eduardo Juarez estar vivo. Aníbal conta a Gonçalo que Camilo está detido, pois Fernanda assinou uma denúncia contra ele.